Bom dia a todos, estamos no Espaço Maestria, iniciando uma programação um pouco diferente a partir de hoje. A nossa ideia é todos os sábados fazermos uma webinar ou uma live para que as pessoas em casa nos acompanhem, as pessoas que estão ligadas ao Espaço Maestria. Vocês sabem que o Espaço Maestria é um lugar onde nós estudamos psicanálise, convidamos profissionais de outros lugares, pessoas que estão vinculadas a nós, ou de outras cidades, estados ou país, como aconteceu na algumas lives atrás, com um psicanalista de Buenos Aires. E sempre a ideia é trazer um tema novo para vocês, para que possamos ir trocando ideias, vocês nos deem o feedback sobre o interesse de vocês, para que a gente possa criar coisas novas a partir daí. Agora nós vamos vamos fazer uma experiência, estamos testando essa tecnologia nova de conexão com o nosso público, no sentido de criar um canal, digamos assim, de comunicação com as pessoas que estão vinculadas à psicanálise, seja o leigo que quer um pouco se informar, ter um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de conhecimento sobre as coisas que acontecem no psiquismo das pessoas, nas relações afetivas, relações entre pais e filhos, marido e mulher, sobre as relações familiares, entender o momento político do país, do mundo, entender as pessoas de uma forma um pouco mais profunda. Então, nós vamos falar sobre temas do cotidiano de forma solta, como estamos tentando fazer agora. Todos os sábados, a partir das 11 horas da manhã, nós vamos introduzir esse canal para que possamos, de alguma maneira, ir conversando, discutindo sobre isso. A ideia é que seja em torno de meia hora a 40 minutos. Sempre estaremos, a Liz Baini, a Liz que está ali já compartilhada conosco. A Liz é médica, é psicanalista, trabalha já há muitos anos, há quase 40 anos, com psicanálise, tem a formação dela na Associação Psicanalítica Argentina, trabalha com adultos, com crianças e adolescentes. E nós hoje vamos, então, iniciar com ela. Mas a nossa ideia no futuro, já a partir, de repente, de poucas semanas, vamos introduzir outras pessoas, convidar pessoas que trabalham conosco e abrir um espaço para que os alunos também, nós temos alunos que participam dos cursos de introdução à psicanálise, de técnica psicanalítica, agora já está saindo um curso novo de orientação para pais, que a doutora Liz, mais tarde nós vamos falar sobre isso, que a doutora Liz já está disponibilizando também no Espaço Maestria. E ficará, então, um espaço nesse sábado para que as pessoas possam entrar, fazer perguntas, fazer comentários, trocar ideia conosco, que é super interessante, e opinar sobre aquilo que nós estamos fazendo, se está bom, se está ruim, de que forma nós podemos melhorar, e assim por diante. Bom dia, Liz. Bom dia. É um prazer que tu esteja aqui dividindo conosco esse espaço. A pergunta inicial que eu queria colocar, para que a gente possa, a partir daí, pensar em voz alta, de forma espontânea e improvisada, como é a nossa proposta, sobre a diferença entre o comum e o me deu um branco agora na palavra seguinte. O comum e o normal. E o normal, que era isso que a gente queria falar. O comum e o normal. Vejo, então, em casa que é bem improvisado, né? Nós não temos nenhum papel, nenhum escrito, nada que nos oriente aqui. Se eu tiver que esquecer, eu vou esquecer, e assim, como costuma ser na vida do cotidiano. Então, a diferença entre o comum e o normal. Normalmente as pessoas meio confundem o dia a dia com o normal, digamos assim. Aquilo que é comum numa determinada dinâmica de família passa a ser ter uma espécie de um padrão de normalidade. Isso vale para casa, vale para a sociedade, vale para o país, vale para a cultura de um país. Hoje de manhã, até num outro programa de rádio, nós estávamos falando, numa outra circunstância, sobre as diferentes visões de mundo, digamos assim, nos diferentes lugares. Na Europa é um jeito de funcionar, em cada país da Europa tem uma modalidade, nos Estados Unidos, na América Latina e assim por diante. Ou seja, as pessoas consideram normal aquilo que foi comum dentro da sua casa. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco hoje, Elis, que inicialmente que tu coloque um pouco a tua opinião, tu que trabalha tanto com criança e sobretudo, a repercussão disso na cabeça, no mundo interno das crianças. Tá bem. Eu acho que isso é motivo de muita confusão e uma falta de diagnóstico nas pessoas entre o que é comum e o que é normal. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo assim, é comum ter cárie no dente, mas o dente saudável, isso não é normal.
é comum ter gripe, mas um organismo com gripe, uma pessoa com gripe, não é normal. E as pessoas confundem aquilo que acontece frequentemente, vamos dizer, seja na infância, seja na vida adulta, ah, como se fosse normal. Um exemplo que a gente vê, às vezes as relações de casais são, o casal se relaciona, vamos dizer, as turras, com brigas, com discussões, constantemente. Aí diz, não, é comum um casal viver assim, não. Pode ter desencaixes, encaixes, opiniões diferentes, mas no cotidiano, um casal viver brigando sempre, nós temos que nos questionar o que está acontecendo. Isso não é normal, não é o esperado. Onde duas pessoas se propõem a viverem juntas e compartilharem uma série de coisas das suas vidas e estarem sempre brigando. Na infância é pior essa confusão entre o comum e o normal, porque se faz muito pouco diagnóstico de conflitos na infância. Então, toma-se o que é na infância comum como se fosse normal. Para trazer para vocês, outro dia eu ouvi um relato entre duas crianças de 2 anos, dois menininhos, que um estava brincando e o outro pegou o brinquedo pegou de uma maneira, vamos assim dizer, mais forte, Violenta. mais violenta. Isso acontece aos 2 anos de idade, quando a criança diz é meu e não empresta. E nós temos que entrar como adulto, ajudar essa criança a se socializar e dividir. E esse menininho pegou de volta o brinquedo. E o outro se botou nele a mordidas, rompeu a pálpebra, teve lesões perto do nariz, bastante feias. Ok, separaram, tal e coisa. Quando esses pais foram ver o que tinha acontecido, isso aconteceu numa escola, a orientadora pedagógica da escola disse que isso é normal e que não sabiam porque os pais estavam tão espantados. Aí eu vou fazer uma dessa. Isso é comum, mas uma criança reagir com tamanha violência não é normal. É comum a disputa nessa idade entre o brinquedo. Realmente estamos na idade que quem tem filhos de 2 anos, 3 anos, é meu. Não dou, não empresto. Se o outro está lá, quer pegar o que é do outro. Ok. Mas a violência usada para retomar o brinquedo não é normal. O que se poderia esperar era um empurrão e tomar o brinquedo de volta. E esse morder, se avançar, que há lesões de continuidade na face dessa outra criança, não é normal. Então, Isso já fala de um ambiente familiar mais violento, que também estão exatamente. considerando normal. Exatamente. Não, o que me surpreendeu, ok, isso acontece nas escolas, não é o esperado, às vezes foge a mão, isso não é a questão. A questão é que quando dizem para os pais que isso é normal, isso é que me assombra um pouquinho. A E isso aceitação da passa. violência como um padrão de normalidade. Exatamente, do excesso como padrão de normalidade. E isso nós vemos no cotidiano, na infância. Na infância é terrível e preocupante o que se vê na infância, a confusão do normal por comum. Porque onde nós vemos que não está bem, que aquilo não está dentro de um padrão, ok, busque ajuda. Isso é prevenção. Isso nós estamos trabalhando com prevenção para a felicidade, para esse bem-estar desse menininho que teve um excesso de violência. Já estamos falando realmente, o Zé Newton falou, que é de uma família onde a violência é mais ou menos, vamos assim dizer, um Um padrão. diálogo comum,
Sim. na família. Mas, ok, não estou julgando. O que eu quero dizer é que há uma confusão, há na vida adulta, há em todos nós, mas na infância, principalmente aí, para mim é preocupante, eu acho que do comum como normal. Por isso eu sempre digo, eu às vezes tenho pais e tenho tido cada vez mais pais que me pedem avaliação. É hora de, em Buenos Aires chamava-se hora de diagnóstica. Ah, fazer uma parte, Buenos Aires, na época que nós vivíamos lá, assim como se leva uma criança uma vez por ano ao pediatra para fazer uma avaliação clínica, levava-se a um psicanalista de criança para fazer uma avaliação psicológica, como é que estava esse crescimento, esse amadurecimento desse psiquismo dessa criança. E porque às vezes com pequenos acertos na realidade externa, os pais se darem conta de pequenas coisas, se acerta o rumo e a coisa vai. E eu cada vez tenho recebido isso mais no meu consultório. Ontem mesmo teve um casal e eu sempre digo que eu sou grato. É um prazer trabalhar assim, porque são pais que estão preocupados com o futuro desses filhos, dar um futuro melhor para esses filhos. Porque isso do comum é comum, por exemplo, uma criança querer controlar os pais. Mas nós não podemos deixar que isso se torne uma normalidade, porque não é adequado isso. Essa normalidade é a banalização do sofrimento, a banalização da agressividade, a banalização de uma criança muito tímida. A gente vê seguido crianças excessivamente tímidas, excessivamente quietas, mas isso não é normal, é comum. Então, essa diferença eu acho importante para o pessoal de casa saber. Por exemplo, outro exemplo, vamos partir para a vida adulta. É muito comum na atualidade nós termos relatos de crises de angústia, crises de pânico. Então, é comum, mas não é normal. Nós não podemos pensar que uma pessoa que está à frente, vamos assim dizer, a entrar no elevador, estou inventando aqui, começa a sentir palpitação, sudorese, a sensação que vai desmaiar, e pensarmos que isso é comum, isso é e que é normal. Não, é comum. Hoje as crises de pânico estão acontecendo com uma normalidade, entre aspas, Uma frequência. uma frequência muito grande, mas não quer dizer que seja comum, que seja normal. Agora, nós temos uma idealização do ser humano terrível, sempre achamos que o ser humano é superior a tudo, nos auto-idealizamos como seres humanos e tudo mais. Na verdade, o ser humano sempre foi violento, agressivo. A história da humanidade é feita de sangue, de destruição, invasão, de possessão, de pegar o que é do outro, matar o outro com a maior facilidade, e não é por acaso que a justiça, de alguma forma, é necessária para colocar ordem nas pessoas. A gente, inclusive, diz que os países onde a justiça funciona são países mais civilizados. Não que as pessoas sejam mais civilizadas, mas porque a justiça enquadra mais as pessoas e cria padrões de comportamento mais civilizados. Nos países onde a justiça é corrupta, como o nosso, e falha e tudo mais, as pessoas começam a ter comportamentos desadequados e, de alguma forma, a sociedade como um todo se desorganiza e fica mais violenta. Nós temos um discurso cada vez de mais violência, e não estou falando em arma, nem arminha, nem coisa assim, porque a ideia não é falar de política, mas do ser humano como um todo. Nós temos a ideia de que tudo é mimimi, que as pessoas são muito mimosas, etc. Cada vez mais existe um discurso nesse sentido, o qual significa dizer aceitar como normal um padrão de violência. E nós estamos falando de violência política, violência comercial, violência institucional, violência doméstica, que é o que nos interessa fundamentalmente. Então, existe um padrão, uma certa aceitação histórica, momentânea. Isso não é só um problema do Brasil, é um problema do mundo que nós vivemos nesse momento, né? A Europa também está assim, temos o Brexit como um exemplo da violência contra um povo, etc. E, de alguma forma,
existe uma certa instigação, uma certa aceitação com uma relativa passividade, até uma racionalização de que isso é uma coisa boa, que é interessante, que a pessoa violenta se dá bem, que passa a perna no outro, rouba o outro, maltrata o outro, que são formas de violência, se nós pensarmos do ponto de vista das relações afetivas, que isso é legal, que está bem, e que essa é a pessoa que vai para frente, digamos assim. Certamente isso vai se refletir na criança. Exatamente. A questão da violência, essa é uma que se confunde entre o comum e o normal. Muito, muito, muito. Por exemplo, eu vou trazer para a infância, que é onde eu mais gosto, que é onde a gente trabalha com prevenção. Escolas onde se instrumentaliza a violência. E o que eu vou dizer com violência? Não é um soquear o outro, mas onde não há a ética. Não há um se colocar no outro, e sim a competitividade. Um tem que ser melhor que o outro. E aquele que é melhor, não interessa os meios, é premiado, é o escolhido. É o escolhido pela escola. Onde não há uma situação que aquele colega que tem dificuldade, nós temos que botar o ombro e ajudar o colega com dificuldade. E não triunfar sobre o colega e eu sou melhor, e a partir daí a escola instrumentalizar isso. Nós não podemos, numa escola, por exemplo, eu digo escola, vou dizer por que escola. Porque hoje cada vez se coloca mais os nossos filhos pequenininhos na escola. Então, hoje, aos 2 aninhos, as crianças estão na escola. E a escola é um prolongamento da casa. A escola, nessa idade, vai formar, vai ajudar a formar, do ponto de vista psíquico, essa criança. Então, nós também temos que ver como é que é todo o funcionamento da escola. Entenderam? Por exemplo, uma escola que uma criança tem dificuldade, estou falando pequenininhos, motora, de cortar, de usar tesoura. Na motricidade fina, sim. Na motricidade fina. E a professora diz, tu vai ficar sentadinho fora da mesa porque tu não consegue fazer o que os outros fazem. O que essa escola tá implementando? Ou é melhor sentar eles junto e a professora ajudar, ou um coleguinha ajudar e assessorar. Nós estamos, vamos dizer, eliminando os que não servem. O outro nós estamos botando o ombro frente às dificuldades. Isso vai criar... Integrando. Aí está a integração e a desintegração. Exatamente. Mas nós vivemos numa violência. Isso é uma violência institucionalizada. Como é que vai separar uma criança, entenderam? Porque não tem a mesma capacidade motora que a turminha, e não estou falando de crianças com deficiência, estou falando de crianças do dia a dia, comuns, de 2 aninhos, 3 aninhos. Então, isso nós temos que prestar atenção. Aí, às vezes, eu escuto me dizer assim, não, mas nós estamos num mundo violento e eu tenho que ajudar o meu filho a poder se defender disso tudo, tem que... Não, hello. Então, eu não posso reclamar na minha sociedade, porque eu estou contribuindo para isso. Porque eu não preciso ser violento para me defender da violência. Eu tenho que ter mecanismos de adequação à realidade. Então, eu tenho que adequar o meu filho a saber que tem pessoas que instrumentalizam a violência de uma maneira desmedida, tal e coisa, e saber defender, mas não instigar a violência. Não dizer que é a violência que se corrige a situação. Mas na nossa sociedade, isso é cada vez mais comum. Nós enxergamos cada vez mais isso. Talvez as redes sociais, o momento que nós vivemos, tudo mais, tenha feito isso mais transparente. Eu estou seguro que isso sempre existiu e que antes nós não enxergávamos, porque os meios não permitiam. A mídia só mostrava o que interessava, que agora já é claro para todo mundo. A mídia tem gostos e contragostos, a favor e contra, se beneficia e tudo. Então ouviam ideologias também dentro
da mídia, fazendo de beneficiamento próprio, digamos assim, sobretudo da área econômica. Isso, a gente, hoje ficou claro para todo mundo, ninguém tem dúvida com relação a isso. O que significa dizer que toda essa violência, de alguma forma, não era manifestada, não aparecia. Só aparecia quando um país declarava guerra para o outro, ou contra o outro. Hoje a gente sabe que a violência está no dia a dia, está nas relações, e que o ser humano é muito mais violento do que a gente imaginava. A pandemia nos permitiu enxergar que o ser humano é muito mais doente do que a gente imaginava. Nós sempre soubemos que a média da população mundial era muito doente, só que agora a gente sabe que é mais doente ainda do que a gente imaginava. As pessoas se psicotizaram, se enlouqueceram, brigaram, amigos brigaram por questões políticas, brigaram por questões de ideologias, brigaram, os casais se separaram com mais frequência, mais facilidade, as crianças pequenininhas se psicotizaram dentro de casa e assim por diante. São infinitos os relatos, e quem trabalha nessa área está o tempo todo em contato sabendo que isso é assim. Por quê? Porque o ser humano é muito doente, muito mais do que a gente imaginava. Dentro desse contexto de doença, a violência faz parte da doença, digamos assim, se pensarmos em mundo interno, em primitivismo ou precocidade instintiva nas primeiras relações afetivas e tudo mais, os primeiros contatos do recém-nascido com o ambiente da casa, em especial com a mãe e tudo mais. Mas isso tudo fica como dentro de um contexto de normalidade. As pessoas passam a conceber a ideia de que isso é normal. E se é normal, então nós temos que ser agressivos e violentos para poder sobreviver num mundo hostil. Isso bate na cabeça das crianças, evidentemente. Claro, eu não concordo com a assertiva e sei que tu não dizes isso quando diz que a gente tem que ser violento para poder se defender do mundo Não, esse é o violento. ditado popular, é o que a gente escuta, Não, né? isso, Sim. por isso, eu sei. E aí Muito vem a minha pelo segunda contrário. pergunta, que eu já vou deixar aqui. E como nós neutralizamos a violência, então, sem a violência? De que maneira nós podemos, em casa, com nossos filhos, imprimir um selo de qualidade, que a criança não seja submissa, mas também não seja violenta? Claro, primeiro, várias coisas. Primeiro, a gente tem que dar um modelo, e o modelo não é na fala, é na atitude. Eu não posso dizer para o meu filho não ser violento, ou não querer que ele seja violento, e eu sair no trânsito atropelando todo mundo, xingando todo mundo, buzinando todo mundo, fazendo objetos obscenos para todo mundo. Quer dizer, e aí eu quero que o meu filho não seja assim. Ou quando ele se rebela contra algo que eu fiz, e eles têm, os filhos têm que ter o direito de nos contrapor, eles têm que ter o direito de dizer que não estão de acordo e nós vamos Mas isso é conversar. vivido como falta de respeito. Exato. Não, mas tem falta de respeito. Uma criança não pode vir dar chute em ninguém e dizer eu quero assim. Ou como eu via relatos de uma criança pequena, tá um adulto sentado numa cadeira e eu quero essa cadeira e te levanta daí porque essa cadeira é minha. Não, não é assim que a gente resolve as coisas. Então, a gente limita essa violência. Tem a criança violenta, mas eles têm o direito, e isso tem que ser exercitado, de poder contrapor. Nós podemos dizer, eu dizer, olha, hoje vamos tomar suco de laranja, e tem que ser suco de laranja. E uma criança me diz assim, eu não gosto de suco de laranja. Não, mas tem que ser suco de laranja. Tá, mas eu não gosto de suco de laranja, eu quero água. Não, hoje é suco de laranja. E aí eles, não, então tu é uma boba, uma isso. Ele tem razão em me chamar de uma boba, uma isso. Ele não pode ser agressivo. Estou dizendo boba porque eu estou pegando uma criança pequenininha, entendeu? Que não tem Sim. muito recurso. Ele tem o direito de tomar água. Ele tem o direito de dizer que o que é bom para mim não é bom para ele. O que eu acho não é o que ele acha. Não é também o contrário, que, por exemplo, ele queira comer bala o dia inteiro e eu tenho que aceder, porque nós temos mais experiência de vida e é a responsabilidade nossa cuidar da saúde física e psíquica dessa criança. Mas ele tem o direito de dizer, eu não quero tomar suco e eu vou tomar água. Mas aí E está a nós... base mas aí está a base da democracia. Nós somos exageradamente ditatoriais enquanto seres humanos. Dominamos, matamos, Exatamente. invadimos o tempo todo. Dominamos o Exatamente. planeta em Inclusive com poucos nossos anos. filhos. Inclusive Sim? com nossos filhos. Mas há limites, porque às vezes as pessoas confundem
isso que eu estou falando, nos grupos de estudos confundiam, e às vezes nós víamos em Buenos Aires, com todo o referencial teórico do Dr. Jamil Abuchain, que confundiam o que ele dizia com o prazer constante, não frustrar uma criança. Não é isso. Tem mecanismos de adequação. Isso é que nós temos que funcionar. Mas só as pessoas saudáveis usam os mecanismos de adequação. Ninguém é 100% saudável e usa mecanismos de adequação, mas nós temos que tender aos mecanismos de adequação. Então, por exemplo, eu não preciso sair armado às 8 da noite para a rua porque vão me assaltar. Eu simplesmente tenho que ver se é adequado ou não andar às 8 da noite sozinho na rua em tal momento da vida, ou andar com o celular na mão às 10 da noite para chamar um Uber na rua. Eu tenho que chamar dentro de casa, sair com o celular. Infelizmente, nós vivemos num país assim. Então, essa é uma adequação. É normal um país ser assim? Não, não é normal. Não é normal a gente não poder sair na rua e falar no celular. Mas nós estamos, esse é o país que nós vivemos, então nós temos que nos adequar a ele. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que sair com um revólver e a primeira pessoa que se aproximava de mim eu tenho que dar um tiro. Mas as pessoas Aí vivem como submissão. Bom, aí sim, entenderam? Mas submissão é uma coisa, adequação a outra, entenderam? Aqui tem, nas relações de casal, nós vemos muito isso. Vamos dizer que eu sou casado com uma pessoa, sei lá eu, que se angustia se eu chego depois da meia-noite em casa. Não é nem para o controle se eu estou com outra pessoa, não. Se angustia porque vê que a vulnerabilidade e eu sou uma pessoa importante, ok. Ou eu não vou chegar Vulnerabilidade dela, que se angustia. e da minha, porque estou exposta, e dela, Ah, porque estou exposta, tal e coisa. Ok, não custa eu ligar e dizer, ó, estou em tal lugar, tal coisa, daqui a 5 minutos eu sim, vou. sim, nos Isso casais, não sim. é submissão. Isso é uma adequação e um cuidado para com o outro. Nós vemos com os filhos adolescentes isso, que pela crise da adolescência eles estão muito expostos e com pouca capacidade de adequação e de leitura da realidade, porque estão com um psiquismo muito desestruturados. Então, os pais, às vezes, têm que entrar um pouquinho mais. E ele tem que dizer, eu vou sair tal hora, os pais irem buscar, ou ter uma pessoa de confiança para buscar. Isso não é submissão. Às vezes a gente vê eles dizerem assim, tu pensa que eu sou criança, que eu não posso vir, né, assim, que eu não posso pegar o Uber, mas não é adequado uma menina de 14, 15 anos pegar um Uber às 4 da manhã sozinha. Ela está terrivelmente exposta pela sua fragilidade, pelo seu momento, por Pela uma agressividade do mundo. agressividade do mundo, pela instintividade. Às vezes usam roupas extremamente Sedutoras, sim, sedutoras. erotizadas, sim. Corpo Então, bonito. não, isso não é adequado. Aí os pais intervêm, ou alguém intervém, nem tu pensa que eu sou criança, eu sei me virar, nada vai acontecer. Não acontece. Nós mesmos sabemos em Porto Alegre de jovens de 20 e poucos anos de sair de festa e o táxi está levando para não sei aonde, Tem que se táxi jogar do táxi, conhecido, assim. tem que se jogar do táxi para não ser estuprada, violentada e não sei Sim. o que, com o táxi em andamento. Quer dizer, nós sabemos, vocês são caretas. Não, não é. Tem risco, sim. Aqui nós estamos funcionando com os mecanismos de adequação. Agora, eu não preciso botar minha filha até, pode, no clube de tiro, a dar tiro, aí para festa de Sim, revólver, aí com sim. faca, Aí porque é outra história. aí é outra história, entenderam? Mas nós temos que adequar a essa criança, a esse adolescente, a realidade da qual nós vivemos. Infelizmente, nós vivemos num país assim. Pode ser que outros países mais evoluídos, com pessoas com outro nível de segurança, outro nível de etnia, de história, as coisas sejam diferentes.
Liz, nós já estamos aqui há bastante tempo e a ideia era fazer hoje a primeira nossa webinar aqui, testando esse sistema novo no Espaço Maestria. Para quem está entrando agora no canal, Espaço Maestria é um lugar onde se fala psicanálise, onde se discute psicanálise. Estamos nós dois, mas convidados de diferentes lugares do Brasil, mas também do exterior. E, de alguma maneira, nós gostaríamos que as pessoas nos dessem um feedback. Nós estamos acompanhando aqui, várias pessoas entraram, que nos deem um feedback, que nos digam se é legal ou não e que nos sugiram temas diferentes. Hoje iniciamos com a questão da criança e das famílias, das relações, das conexões afetivas e, sobretudo, da violência doméstica, da violência nas relações familiares e como lidamos com isso, como neutralizamos, como isso impacta na cabeça das crianças e assim por diante. Eu queria, por último, salientar para quem está entrando agora que já está à disposição no Espaço Maestria um curso teu sobre orientação para pais de crianças de 0 a 5 anos de idade, onde tu falas, num bate-papo, vários vídeos onde tu fala sobre isso, as pessoas podem adquirir ali no Instagram, no bio do Instagram, do Espaço Maestria, já está disponível ali. E esse curso não está dito assim, é um curso, mas não tem aula, não tem prova, não tem retorno nenhum. As pessoas vão e assistem em casa na hora que bem entender e fica livre para assistir os seus vídeos. E é super interessante, é legal que as pessoas em casa tenham acesso, não precisa ser psicanalista, psicólogo ou estudante de psicanálise. É um curso que tu fizesse para pessoas em geral, sobre orientação de pais, ou seja, a relação entre pais e filhos, em especial a relação da mãe com o bebê, já desde lá do início. Então, que as pessoas deem uma olhadinha ali no Instagram do Espaço Maestria e veja, se informe sobre esse curso. Mas o Maestria tem outros cursos, tem um curso de introdução à psicanálise, tem curso de técnica psicanalítica, e estamos organizando outros cursos que em seguida brevemente vão sair. Pessoas de fora nós estamos convidando, outras pessoas também vão participar de outros lugares, acenando, digamos assim, com o seu conhecimento, com a sua história, com a sua escola de psicanálise, os diferentes momentos da vida de cada profissional, etc. Enfim, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira experiência, essa webinar no Espaço Maestria. Nós, todos os sábados, a partir das 11 horas, nós vamos conversar um pouquinho. Inicialmente, nós dois, para poder organizar todo o sistema aqui. Tem várias pessoas na nossa volta aqui, tratando de colocar no ar essa live. E no futuro, já brevemente, nós vamos convidar outras pessoas. Inclusive pessoas de cidades aqui da volta, Porto Alegre, outras escolas de psicanálise e tudo mais. Tá bem, pessoal? Um abraço para todos, muito obrigado pela sintonia aí, que se é que você pode dizer sintonia no Instagram, mas pela presença de vocês. Ficamos aguardando o feedback, por gentileza, nos retorne e sugiram coisas que vai ser de fundamental importância para todos nós. Um abraço e até semana que vem.